Nosso Salvador deixou orientações preciosas. Em primeiro lugar, sugerimos que leia a Bíblia para contextualizar o que vamos falar aqui. Especialmente sugerimos a leitura do capítulo 24 do livro de Mateus. Iniciaremos as ponderações, levando em conta que crises sanitárias a nível mundial, conflitos entre nações, escassez de alimentos, entre outros sinais, sempre aconteceram ao longo da história da humanidade. Porém, como temos a instrução, precisamos entender como são as dores de parto. A compreensão que precisamos chegar é que quanto mais perto do nascimento do bebê, mais intensas ficam as dores e os intervalos entre elas vão diminuindo, ficando uma ocorrência atrás da outra. Analisando a situação atual da humanidade, estamos vendo tudo acontecer em sequência, partindo do final do ano de 2019. Afetando saúde em um primeiro momento e, na sequência, afetando os ânimos entre potências mundiais. Vemos sinais na natureza, com frequentes catástrofes climáticas que a elite insiste em dizer que é somente por conta do tal aquecimento global provocado pela própria humanidade. Vemos sinais nos céus, com os frequentes avistamentos de luzes, e os olhos estão voltados para a observação de corpos celestes como nunca antes. O curto espaço de tempo entre os eventos nos dão essa noção de possivelmente estarmos vivendo o tempo do fim. Vemos a tecnologia avançando assustadoramente nos últimos anos. Vemos cientistas audaciosos fazendo experimentos genéticos com o discurso de evolução da medicina, alegando que seria para o bem da humanidade. Vemos as crenças sendo suavizadas e deixadas de lado para serem substituídas gradativamente pelo antropocentrismo, em nome de um suposto cuidado da nossa casa comum, tendo em vista que todos precisam se unir para preservar o nosso planeta. Vemos em inúmeras circunstâncias as nações se unindo, sem que os diversos idiomas atrapalhem a comunicação, com aquele antigo desejo de demonstração de poder, elevando o ego da humanidade com suas paixões e ambições. A cada dia que passa, o cristão tem menos espaço na sociedade, onde valores morais estão invertidos e somos vistos como intolerantes e com ideias obsoletas. Bem, enquanto tudo isso acontece, o cristão segue orando e vigiando à espera de um sinal sobrenatural que deixará a humanidade perplexa. Sim, este é o ponto que nos fará entrar no governo do Anticristo. Será um tempo dividido em duas etapas. A primeira será de maravilhas e sedução, onde a humanidade se curvará diante de algo sobrenatural que trará respostas para a existência humana e soluções para os problemas da humanidade. A grande maioria vai aderir ao que for apresentado nesta nova sociedade por livre e espontânea vontade, pois as pessoas estarão realmente maravilhadas. Logo, este novo normal será visto como uma verdade absoluta. Obviamente, aqueles que forem contra estarão totalmente fora de contexto, estarão cometendo infrações e sofrerão sanções. Esta é a segunda parte, onde serão dias difíceis para aqueles que não aderirem, ou seja, para nós que sabemos do que se trata. Algo sobrenatural precisa acontecer, pois se possível fosse, enganaria até os eleitos, como lemos em Mateus 24. Então, será real, muito convincente e muito encantador. Mais plausível, na atual conjuntura, será a aparição de seres evoluídos. As pessoas entenderão que são alienígenas, como fomos ensinados a entender. Como se fosse vida inteligente fora da Terra. Mas são literalmente demônios vindo para enganar. Como no episódio dos Néfilins em Gênesis 6. Vieram e seduziram a humanidade, tanto que tiveram relações com humanas. Nosso mestre disse que o fim seria como no tempo de Noé, e naquele tempo o dilúvio veio para aniquilar estes seres gerados pelo cruzamento de demônios com humanos. Por conta dos sinais que estamos vendo nos últimos tempos, podemos estar prestes a presenciar este último grande engano. Este acontecimento sobrenatural poderia ocorrer ao longo de 2023. De fato, não temos como prever o dia e a hora, mas devemos estar preparados para quando tudo acontecer.
Com isso, insistimos que se prepare na parte prática. A marca será imposta e isso afetará diretamente o sustento das pessoas. Movidos pela fé, estamos construindo um refúgio apocalíptico no alto de uma montanha em um local de difícil acesso. Em um primeiro momento, nos organizamos financeiramente e adquirimos itens de camping. A ideia era apenas ir em direção aos montes em uma reserva ecológica longe da civilização. O povo brasileiro é abençoado por viver em um país onde se encontra uma vasta área de mata fechada, com recursos naturais para a sobrevivência. Parece loucura para você? Bem, nós resolvemos compartilhar nosso preparo aqui para servir de incentivo para você fazer o que estiver ao alcance. Aí você pode me dizer que tem filhos pequenos, que cuida de idosos ou de enfermos? Ou ainda, você pode me dizer que possui limitações físicas que impedem de tomar qualquer atitude. Mas, irmão, você ainda tem a sua comunicação. Se você está absorvendo agora as minhas informações por meio deste vídeo, você pode muito bem explicar para as pessoas do seu convívio com calma e com inteligência. Basta alertar quanto aos sinais. Vemos que a consequência de fechamentos de indústrias e comércios pela crise de saúde que ocorreu, somados com sanções entre nações e questões climáticas, todas as situações levarão a uma possível escassez de comida. Poderemos ver uma crise social generalizada também com as polaridades de opinião e conduta no mundo inteiro. A atmosfera está pesada desde o final de 2019 e todos conseguem, no mínimo, usar a lógica para entender o que pode vir à frente. E sabendo disso, o que você pode fazer agora enquanto ainda pode comprar ou vender? Estamos deixando aqui nosso exemplo para incentivo. Independente das suas condições, lembre-se que Moisés tirou todo o povo do Egito e conduziu ao deserto. No meio do povo certamente tinham idosos, crianças, enfermos. Então, todos nós passaremos por maus bocados no governo do Anticristo. Entenda que você não deve seguir nossos mesmos passos, você apenas deve olhar em volta e ver o que pode fazer para se preparar. Nós nos desfizemos de itens de família em plataformas que anunciam itens usados, abrimos mãos de reservas financeiras, elegemos prioridades no nosso dia a dia para conseguir concretizar o que vocês estão vendo. Isso é ser movido pela fé. Leia Hebreus 11 e faça o que estiver ao seu alcance, seja falar com as pessoas ao seu redor para planejar algo, seja estocar alimentos, seja plantar. Mas salientamos que ações não salvam. A salvação é por meio da fé e não por obras. O que estamos dizendo é que por amor a nós, o Mestre deixou a instrução. No momento de aflição é para fugir, não para ficar onde está e muito menos para enfrentar o mal. Dizer que não há o que fazer é desculpa daqueles que são apegados ao conforto do lar e às facilidades que o mundo oferece. Lembre-se do ensinamento do Mestre quando ele disse: não ame o mundo e o que há nele. Nas Escrituras encontramos que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Apenas não faça como a mulher de Ló e esteja pronto para deixar tudo para trás. Existe ainda a linda esperança de Paulo, quando ele explica que aqueles que já partiram em Cristo serão ressuscitados e elevados. Porém, os que estiverem vivos serão transformados e elevados junto com eles. Veja que esperança maravilhosa! Se seguirmos a orientação, podemos estar com vida naquele grande dia. Lembremo-nos que os dias serão abreviados por conta dos eleitos. Caso contrário, nenhuma carne se salvaria. Ou seja, serão dias difíceis e precisaremos fugir.
Aí você vai me dizer que vai ficar onde está e é só não negar o nome do Salvador. Pois bem, fomos orientados a fugir, pois a carne é fraca, passando por situações terríveis que seres das trevas estarão dispostos a causar ao povo do Criador. Como você pode ter certeza que não vai sucumbir? Pense nisso. Com todas as orientações que temos nas Escrituras, vocês vão ficar parados? Movam-se, meus irmãos. Que a paz do nosso maravilhoso Salvador esteja com todos. Até a próxima!